Isso aqui é uma abertura de espumante sem barulho, hein? Olá pessoal, eu sou Diego Marra e hoje na playlist Vinho Raiz a gente vai descobrir como os vinhos de champanhe ficaram famosos no mundo todo. Produção, solta a vinheta. Pessoal, para quem não sabe, Champagne é uma região que fica no norte da França e hoje eles são conhecidos por fazerem aqueles vinhos espumantes, os vinhos que têm gás carbônico. Mas ó, nem sempre foi assim não, tá? 400 anos atrás, eles faziam vinhos tranquilos, sem gás, como todo mundo. Eles, na verdade, sempre se espelharam numa região que fica um pouquinho abaixo, um pouquinho mais ao sul, a Borgonha. E na Borgonha, naquela época, eles já faziam vinhos tintos que eram conhecidos, né? Já eram famosos. Mas os vinhos tintos de Champagne não eram tão bons assim. Então, no final do século XVII, eles decidiram se aperfeiçoar nos vinhos brancos. E é justamente aí que surge a figura histórica de Dom Pérignon. Dom Pérignon é um monge católico que, no final do século XVII, acabou assumindo os vinhedos e a adega da abadia de Auvilliers. Realmente era um cara que estava muito à frente do seu tempo em termos de enologia. É fato histórico que Dom Pérignon, ele já sabia, ele descobriu que dava para fazer vinho branco com uvas tintas, então ele sabia que se você esmagasse a uva tinta com rapidez e tirasse as cascas, o vinho não ganhava cor, o vinho ficava branco. E ao mesmo tempo, é fato histórico, que Dom Pérignon misturava uvas com características diferentes, com um propósito. Ele pensava na característica final do vinho. Dom Pérignon, então, é o precursor do assemblage, né, ou blend, ou corte que a gente chama, e a gente usa bastante na enologia hoje em dia ainda, porque é a mistura de uvas ou mistura de vinhos para você chegar num resultado melhor no final, num vinho com mais qualidade. Agora, a tradição oral das lendas francesas geralmente tentam transferir para Dom Pérignon os créditos pela invenção do champanhe. Mas isso não é comprovado historicamente. Então isso que eu vou contar agora pode ter sido protagonizado por Dom Pérignon, pode ter sido protagonizado por outros monges da abadia de Auvilliers, ou pode ter sido protagonizado por algum produtor local, tá? Quem fez não importa tanto hoje em dia e tomara que a história consiga comprovar pra gente no futuro. Mas o importante é como aconteceu e por que aconteceu. Fala pessoal, tudo bem? Tô aqui no meio do vídeo do Diegão para dar um aviso muito legal. A gente vai fazer uma live em comemoração às festividades da Vinhos de Bicicleta. A gente está chegando aos 9 anos aqui da Vinhos de Bicicleta e a gente vai fazer uma live degustação com vocês, para aproximar mesmo, sabe? Essa live vai ser o tema Cabernet Sauvignon. Por que esse tema? Porque a Cabernet Sauvignon é a primeira uva do primeiro vídeo que a gente gravou aqui para o canal do YouTube. Então ela tinha que ser a escolhida para fazer parte aí dessa comemoração da Vinhos de Bicicleta. E essa live vai ser dia 30 de julho, às 8 da noite, uma sexta-feira, aqui no canal Vinhos de Bicicleta. Então prepara sua taça aí e sabe o que é o mais legal? Que você pode degustar exatamente os mesmos vinhos que a gente aqui da live. A gente selecionou um do Novo Mundo e um do Velho Mundo e eu vou deixar o link aí para vocês aqui no descritivo do vídeo, se você quiser degustar exatamente os mesmos vinhos que a gente vai degustar nessa live. Então eu espero todo mundo aqui, dia 30 de julho, às 8 da noite, uma sexta-feira, pra gente degustar juntos. Até lá. Continue aí, Diegão. Reza a lenda que os monges de Auvilliers, eles não gostavam de armazenar os seus vinhos brancos em tonéis de madeira, tá? Porque o vinho branco vinagrava com muita facilidade e ele perdia frescor, ele estragava. Então eles decidiram usar uma tecnologia que estava surgindo na época, a garrafa de vidro. A garrafa de vidro ela já tinha surgido alguns anos antes, mas até então o pessoal geralmente usava para servir o vinho. Era uma jarra que você colhia o vinho dentro do barril e levava à mesa para servir. Tá? Agora, engarrafar vinho para armazenar vinho engarrafado era realmente uma novidade. Mas alguns produtores da Borgonha já estavam fazendo isso com certo sucesso, então por que não tentar também em champanhe? Não tinha nada para dar errado. Na verdade, tinha sim. Como é que era basicamente, pessoal, a vinificação nessa época? O produtor ia lá, esmagava as uvas, os fungos da casca transformavam os açúcares em álcool e nesse processo eles liberavam gás carbônico.
Esse gás carbônico fazia aquela mistura borbulhar, mas nos tonéis de vinificação, que geralmente eram de madeira, esse gás carbônico se perdia no ambiente. E depois que os açúcares acabavam, os fungos eles morriam, aquilo parava de borbulhar, o produtor olhava a mistura, opa, tá pronto, o vinho tá pronto, deixa eu engarrafar. Era mais ou menos assim que acontecia no mundo todo. Mas em Champagne era diferente. Por quê? Porque Champagne fica no norte da França, é um lugar frio, principalmente no outono, que é a época de colheita das uvas e a época que o vinho começa a ser feito. As temperaturas geralmente caíam muito. Quando as temperaturas caem no meio do processo de vinificação, no meio da fermentação, o fungo ele entra em estado de dormência, ele adormece, tá? Ele não morre, ele adormece e não consegue completar a vinificação. Então sobra um pouquinho de açúcar naquele vinho. Mas de qualquer jeito a fermentação para, aquelas borbulhas de gás carbônico param. Então o produtor de champanhe olhava para o vinho, opa, o vinho está pronto, engarrafa. Né? E as garrafas iam para a adega desse jeito. Então entrava o inverno, entrava a primavera e na primavera as temperaturas subiam bastante. Aquele fungo dentro da garrafa ele acordava, começava a se multiplicar e começava a fermentação de novo com os açúcares que estavam dentro da garrafa. Uma segunda fermentação acontecia dentro da garrafa e ela também gerava gás carbônico. Mas aí o gás carbônico não tinha para onde escapar. E por causa da qualidade do vidro, as garrafas começavam a estourar na adega de tanta pressão. Então, isso era meio que desesperador. Agora, as garrafas que sobravam tinham um vinho turvo, pelos resíduos dessa segunda fermentação, e gasoso, com borbulhas, porque o gás carbônico conseguia se integrar à bebida. Então são esses, pessoal, os primeiros espumantes que a gente tem em Champagne. Bom demais, né? Os produtores não achavam bom demais não, na verdade eles achavam isso um erro grosseiro. Eles não queriam fazer vinho com gás, eles queriam fazer vinho tranquilo, eles nem entendiam por que o vinho ficava assim. E para falar a verdade, a maioria deles passou a vida toda tentando tirar o gás de dentro da bebida. Aliás, pensa só, garrafa estourando na adega, 20, 30, 40, mais de 50% das garrafas estourando, isso trazia um prejuízo financeiro, era vinho que eles perdiam, eles não conseguiam vender. Né? Dom Pérignon, por exemplo, morreu no começo do século XVIII sem resolver esse problema. Mas Dom Pérignon achava sim que o gás era um defeito do vinho. E existe, aliás, uma frase que não tem comprovação histórica, uma frase célebre, digamos assim, né? Uma frase romântica. Supostamente, Dom Pérignon, quando estava provando um desses primeiros champanhes, né? Ele provou e chamou os irmãos. Venham, irmãos, parece que estou bebendo estrelas. Na verdade, se Dom Pérignon falou alguma coisa do gênero, ele deve ter falado, venham, irmãos, parece que estou bebendo estrelas. Que b****. Porque Dom Pérignon realmente achava que ele era um erro e ele queria fazer um vinho tranquilo. Mas no século XVIII, o champanhe, os vinhos gasosos, eles acabaram chamando a atenção de uma galera que tinha grana. Chamou a atenção dos ingleses. E os ingleses começaram a comprar champanhe porque achavam uma novidade legal. E aí foi a hora dos produtores verem que realmente tinham uma boa oportunidade de fazer dinheiro ali. Mas foi só no século XIX que os produtores locais aperfeiçoaram a bebida, e aí com o protagonismo de uma mulher, a gente conhece como Madame Clicquot, Veuve Clicquot, a viúva Clicquot, ela sim inventou um método para tirar os resíduos de levedura, os resíduos que deixavam o vinho turvo de dentro da garrafa sem tirar o gás. E o champanhe nessa época, século XIX, foi ganhando os contornos do vinho que ele tem hoje, tá? Ele não é tão antigo assim. Para vocês terem ideia, a produção de champanhe nessa época, século XIX, era entre 6 e 7 milhões de garrafas. Hoje em dia, a produção de champanhe gira em torno de 300 milhões de garrafas, ou seja, é coisa pra caramba, né? E não é um vinho barato, tá? Existe um marketing muito bem feito sobre os champanhes, ligando o champanhe às festividades de final de ano. Por isso que 60% dessas garrafas, ou seja, a maioria dessas garrafas, são abertas entre o Natal e o Ano Novo, para comemorações, para grandes festividades, para datas memoráveis. E não é só isso. Esse método de fermentação dentro da garrafa, essa segunda fermentação dentro da garrafa, ela acabou ganhando um nome próprio, método champenoise ou método tradicional.
E é esse método que traz para a bebida que, além dos aromas de fruta e frescor que são naturais de um espumante, fazem com que ele fique cremoso, que ele tenha os aromas de fermento, de pão, de brioche, de manteiga, que são muito interessantes nesse estilo de vinho. E ele influenciou, o champanhe influenciou a elaboração de vinhos no mundo todo. Hoje em dia a gente produz vinhos espumantes nos 4 cantos do planeta, né? Inclusive no Brasil. Aliás, os champanhes, que são espumantes franceses feitos na região de Champagne, eles chegam aqui no Brasil com um custo um pouco mais alto. Então, eu geralmente gosto de substituir os champanhes, né, óbvio, por vinhos brasileiros, vinhos espumantes brasileiros feitos pelo método tradicional, que estão ganhando fama no Brasil e lá no exterior. A gente já tem prestígio com vinho espumante, viu? E eu trouxe um exemplo para vocês, eu trouxe o vinho da Capuane. É uma vinícola que fica no Vale dos Vinhedos, mas especificamente na cidade de Monte Belo do Sul. Eu gosto muito dos vinhos da Capuane, gosto do enoturismo na Capuane, porque o seu Capuane lá recebe a gente com simpatia, ele fala com paixão dos vinhos dele, mas o espumante Blanc de Blanc, ou seja, o espumante branco feito com uvas brancas, nesse caso aqui feito com uvas Chardonnay, para mim um dos melhores vinhos que ele tem. Eu gosto bastante, tem essa pegada do champanhe. Eu não gosto de dizer que são vinhos similares. Champanhe é champanhe, é um vinho francês, espumante brasileiro é espumante brasileiro, vinho brasileiro, e cada um deles tem as suas características. Mas é óbvio que os espumantes brasileiros são influenciados pelos vinhos de champanhe. E eu acho isso muito legal, se você não provou o estilo, vale a pena provar. E pessoal, olha só, eu conferi no canal Vinhos de Bicicleta, o Rodrigo ainda não gravou nenhum vídeo daquela playlist Grandes Clássicos sobre champanhe. Vocês não acham que ele tem que gravar? Então coloca aqui nos comentários se você é da mesma opinião que eu. Não, Rodrigão, grava um vídeo dessa playlist, porque champanhe é o espumante mais famoso do mundo, tem que ter, não pode faltar, Rodrigão. Tem que falar das uvas, tem que falar da região demarcada, características da bebida, propósito de harmonização, vocês têm que cobrar isso dele. Então comenta aqui, ó, Rodrigão, faz um vídeo sobre champanhe pra gente e aí eu vou levar esse pleito pra ele aí, viu? Pessoal, ó, só pra reforçar, a gente tem disponível esse vinho aqui, o espumante da Capuane, lá no site da Vinhos de Bicicleta. E eu falei com o Rodrigão me prometeu que vai dar um cupom de desconto para todos os vinhos da linha Capuane. Eu gosto muito do Pinot Noir, eu, Diego, gosto de indicar o Pinot Noir deles, que é muito bom, além desse espumante aqui, e o Chardonnay branco também, que é excelente, viu? Vale a pena você provar. As informações vão estar na descrição do vídeo, mas confere antes porque isso é por tempo limitado, hein? Pessoal, eu vou ficando aqui com o meu espumante brasileiro e só lembrando vocês, vinho de champanhe, são os vinhos feitos na região de Champagne da França, tá? É uma denominação de origem, tem regras próprias. Qualquer vinho espumante feito em qualquer outra região do mundo, inclusive os espumantes brasileiros, não são champanhe. Então não vai dar de entendido, de entendida, levar um espumante qualquer para uma festa e pessoal, vamos beber champanhe, porque você vai estar usando o termo errado. Tudo bem? E saúde, né, pessoal? Vinho brasileiro é incrível também.